Olá, turma, boa tarde, tudo certo? Então, hoje nós vamos trabalhar na página 35. Ontem nós falamos um pouquinho sobre os direitos das crianças, tá? E hoje, então, a gente vai estar falando sobre os deveres, certo? Então, a prof vai ler e vocês podem estar acompanhando. Os deveres das crianças. Você já sabe que todas as crianças têm um direito. Agora vai aprender que elas também têm deveres. As crianças têm deveres para com sua família, a escola e a comunidade em que vivem. O cumprimento dos deveres garante os direitos de todos e a boa convivência na sociedade. Então, ó, aqui então está sendo mostrado, né, 4 deveres. No número 1, lá na escola, em cima, então tem um relógio. Por que será que tem um relógio? Porque toda a escola, então, tem um horário e nós devemos, né? Nós temos o dever de cumprir com esse horário. Aqui, o dever de manter o nosso espaço limpo, né? Aqui, provavelmente, ele tem um combinado com a família, ele tem o dever de retirar o lixo, né? De dentro de casa. E aqui, então, nós temos o dever de fazer a lição de casa, certo? São 4 deveres, então, que o autor destaca, certo? E aí, na página 36, nós vamos falar um pouquinho sobre esses deveres, ó. Converse com os colegas e escreva 2 deveres que todas as crianças devem cumprir em casa, na escola, na comunidade, tá? Acompanhe a leitura da tira pelo professor. Muito bem, Cebolinha. Acho ótimo você fazer uma manifestação dessas. Abaixa a poluição. Mas primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então a mãe do Cebolinha está lembrando ao filho que ele tem um dever a cumprir. Qual é esse dever? Então, né, antes de querer mudar o mundo, nós precisamos mudar o espaço onde a gente vive, onde está pertinho da gente, né? É muito bonito falar que temos que diminuir a poluição, se quando a gente entra no nosso próprio quarto, né, tá aquela bagunça, às vezes até uma sujeira, ter papelzinho de bala, de chiclete, ou apontou o lápis e deixou a sujeirinha em cima, assim, da escrivaninha. Então, primeiro o espaço onde a gente tá, mantê-lo limpo. E depois, então, fazer para os demais, né, ganhar um espaço maior. E aí, então, aqui no quadrinho a prof vai ler, tá? É um dos, ó, o respeito às pessoas é o mais importante de todos os deveres e garante todos os outros direitos. Então, quando a gente respeita, né, o próximo, a gente também é respeitado e as coisas vão acontecendo de uma forma mais espontânea. Por que a prof sempre, né, na escola, a gente faz combinações no início do ano? Quando um fala, o outro escuta, né? Isso é um direito da criança de falar e é o nosso dever também de ouvir, né? Então, para que coisa mais chata de que alguém está falando e os outros não estão ouvindo, né? Às vezes a gente até se irrita, tipo, vamos escutar, eu quero te contar uma coisa, né? Então, o importante é a gente respeitar o próximo. Eu não tô gostando do que ele tá me contando, não tá tão legal, mas vamos deixar ele concluir, né? É uma ideia dele, é um pensamento dele, então nós precisamos respeitar, certo? Na página 37, novamente vai ter um textinho, só que agora não é um poema, não é versinhos, é uma fábula, tá? Então, todos podem ajudar. Sabemos que ajudar e colaborar são ações necessárias para convivermos uns com os outros. A história que você vai ler é uma fábula. Geralmente, nesse tipo de texto, os personagens são animais com características humanas e sempre há uma lição a ser aprendida. Então, acompanhe a leitura, O Leão e o Rato Agradecido. Então, nas fábulas, no final, sempre vai vir aquela perguntinha, né? O que você entendeu dessa história?
às vezes, algumas fábulas já tem, né, a mensagem escrita e outras elas deixam para que a gente reflita, né, e encontre de acordo com o texto, de acordo com a fábula, qual a mensagem subliminar que está ali, né? Então, o leão e o rato agradecido. Enquanto um leão dormia, um rato pôs-se a correr sobre sua barriga. Quando acordou, o leão pegou o rato e estava pronto para dar um jeito nele, quando este implorou que o deixasse ir embora. Se você me poupar, demonstrarei minha gratidão. O leão teve um acesso de riso e o deixou partir. Aconteceu que, não muito tempo depois, o leão foi salvo graças ao rato. Uns caçadores tinham-no capturado e amarrado a uma árvore com uma corda. O rato ouviu seus grunhidos, roeu a corda e lhe libertou, dizendo: "Você riu de mim, certo de que eu não seria capaz de retribuir o favor que me fez. Pois agora, saiba que se pode dizer obrigado até mesmo aos ratos." Não tem a mensagem escrita, né? Qual a moral da história? Mas a gente já pode entender, né, com a fábula, o que o texto, o que a fábula quis passar para nós. E aí, qual a mensagem que o texto deixou, né? Qual é a moral dessa história? Então, eu não tenho como ouvir, né, a moral, quem chegou, quem conseguiu alcançar a ideia da fábula. Quem quiser e quem puder, então, pode gravar um áudio, né, dizendo qual a moral dessa história e enviar para a prof. Eu vou ficar feliz de saber se vocês conseguirem, então, chegar à conclusão da moral dessa história, né? O que quis dizer, o que a fábula quis deixar para nós como uma mensagem. E aí, nós vamos para a página 38, que vai ter as atividades, ó, sobre a fábula. Então, quem são os personagens da fábula? Qual personagem ficou preso na corda? E escreva a lição dessa fábula. Qual foi a lição que vocês aprenderam, né, com essa fábula? Na página 39, a gente vai fazer uma produção de texto. Reconte a fábula segundo as orientações abaixo. Então, desenhe 3 momentos da história, começo, meio e fim. Então, ó, o começo, o meio e o fim. Lembram que a gente sempre faz essa atividade numa folha de ofício que a prof pedia para dobrar em 3 partes, desenhar o início, o começo, o meio e o fim, só que agora a gente vai fazer dessa forma. Então, já tem aqui o espaço em branco para a gente desenhar o começo, o meio e o fim. E depois, aqui nas linhas escreva uma frase que represente com cada parte da história. Então, aqui eu vou desenhar o início, o começo da história e vou escrever uma frase sobre esse começo, sobre esse desenho, qual a parte que eu escolhi, tá? Assim no meio e assim no fim, certo? Sempre lembrando, né, que todo desenho a gente vai pintar, vai colorir bem bonito, né? E aí, para concluir a atividade de hoje, na página 40, diz assim: observe as imagens a seguir. Tá aqui o menininho, então, na cama, pelo jeito ele tá com febre, que a mamãe tá botando a mão na cabeça dele, né? Ele tá bem vermelhinho. Aqui a família, então, está lanchando. Aqui tem um brincando e aqui tem um arrumando a cama, ó. E aí, faça um X de vermelho no quadrinho das figuras que mostram os direitos das crianças, tá? Vou marcar um X, ó, no quadrinho que mostra o direito da criança. Faça um X azul no quadrinho das figuras que mostram o dever das crianças. Releia a fábula O Leão e o Rato agradecido e desenhe uma situação em que você está ajudando alguém. Depois escreva uma legenda. Então, nós vimos, né, aqui no texto
Um ajuda o outro, o ratinho ajudou o leão a se soltar, né? E aqui vocês vão desenhar vocês ajudando alguém. Um momento que vocês ajudaram um colega, que vocês ajudaram o pai e a mãe, que vocês ajudaram a avó ou o vô, qualquer um deles. Então, vocês vão desenhar e embaixo, então, vão escrever o que é que vocês estão fazendo, né? Uma legenda para esse desenho, certo? Então, por hoje é só. Amanhã nós nos encontramos na aula online e aí vamos conversar mais um pouquinho e matar a saudade, certo? Então, ó, fiquem com Deus. Um super beijo para vocês e qualquer coisa podem ligar, tá?